Vamos lá, galera. Tópico 4 da nossa revisão de matemática básica. A gente vai tratar agora de potenciação. Moçada, potenciação, o que eu preciso que vocês saibam para que o nosso curso tenha um desenvolver tranquilo é, basicamente, as propriedades, né? Então, vocês têm que dominar as propriedades, né, de potenciação. E quais são essas propriedades? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos e a gente vai fixar todas elas nos exercícios, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, né, o conceito de potenciação, para que não fique aí dúvida para ninguém, né, é simples. Se eu tenho, por exemplo, 2 e eu multiplico esse 2 por ele novamente, né, eu tenho 2 ao quadrado. Se eu multiplico esse 2 vezes 2 por 2 novamente, eu tenho 2 ao cubo. Se eu multiplico esse 2 vezes 2 vezes 2 de novo, eu tenho 2 à quarta, né? E aí você já entendeu, né, como é a brincadeira. Se eu multiplicar esse 2 vezes 2, né, n vezes, né, eu vou ter 2 elevado a n, tá bom? Basicamente, moçada, esse é o conceito aqui, né, de potenciação, beleza? Então, não tem segredo. Vamos lá. 10, né, é 10, mas esse 10 ele esconde 1 em algum lugar aí. Isso aqui, moçada, é igual a 10, né, elevado a 1. Né? E 10 vezes 10, que é o famoso 100, né, é 10 ao quadrado. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo, conhecido como 1000, né? Tá bom? Então, é bom que vocês dominem essas potências de 10 para que a gente trabalhe em física, né, as resoluções sempre usando a famosa notação científica, né? Então, por exemplo, eu posso escrever 1500, né, como 15 vezes 100. Mas eu também posso escrever 1500 como 1,5 vezes 1000. É ou não é? 1,5 vezes 1000, né? Esse 1000 é um 1 com 3 zeros. Ou seja, 3 10 que se multiplicam, né? Para cada 0 ou cada 10, uma vírgula, né, salta. Então, 1,5 vezes 1000 vai fazer a vírgula que está aqui depois do 1 saltar 3 casinhas, né? Então, ela está aqui. Ela pula 1, 2, 3. Ela vem parar aqui e eu completo, né, com zeros. Né? Então, fica 1.500, né? Depois da vírgula, né, não tem mais valor nenhum aqui, tá bom? Então, galera, o conceito de potência basicamente é esse, né? A gente vai fazer alguns exemplos, tá? E como eu disse antes deles, né, é importante nós trabalharmos as propriedades, tá bom? Vamos lá. A primeira propriedade, moçada, que eu queria passar para vocês é essa aqui, Quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, certo? E esse 2 ao quadrado está elevado ele todo a um outro número, vamos supor aqui um 3, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 à sexta. Né? Por que isso acontece, moçada? Repara, 2 ao quadrado é o meu número, né, que eu estou elevando à terceira potência, tá? Então, 2 ao quadrado ao cubo é como se fosse, né? É como se fosse não, é de fato isso aqui, 2 ao quadrado ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 3 vezes. Não é isso? 3 vezes. Tá, mas cada 2 ao quadrado desse já é um 2 vezes 2, é ou não é? Então, se eu substituir aqui, 2 ao quadrado como 2 vezes 2, 2 ao quadrado como 2 vezes 2 e 2 ao quadrado como 2 vezes 2, eu tenho o 2 que se multiplica 6 vezes, ou seja, 2 à sexta. A mesma coisa que nós já havíamos encontrado, tá bom? Então, a primeira propriedade é essa, beleza? Então, não esqueçam, eu vou definir ela da seguinte maneira. Se eu tenho um número A, né, elevado a B, e essa potência, né, está toda ela elevada a C, eu posso dizer que isso vale A elevado a B vezes C, tá bom? Beleza.
Guarda essa propriedadezinha aqui. A próxima propriedade, galera, ela tem a ver com potências, né, que se aplicam a frações, né, ou seja, frações elevadas a expoentes. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 5, 2 quintos ao quadrado, galera, esse quadrado aí, ele pega tanto numerador quanto denominador, tá bom? Então, 2 quintos ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, da definição de potência, 2 vezes 2. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Portanto, 4 sobre 25. Beleza? Repara. Tudo vem da definição, moçada. Se eu usasse simplesmente a definição que eu falei para vocês há pouco, né? 2 quintos ao quadrado seria o quê? Ora, 2 quintos ao quadrado, né, é 2 quintos vezes 2 quintos. Né? E como é que a gente aprendeu a fazer multiplicação de fração? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Né? Numerador vezes numerador, 2 vezes 2, 4. Denominador vezes denominador, 25. Né? O mesmo resultado. Tá? Então, essa é mais uma propriedade. Guarda ela aí. Eu vou escrever ela de maneira genérica como A sobre B elevado a C é igual a A elevado a C sobre B elevado a C. Beleza? Próxima propriedade, moçada. Tem mais uma propriedade aqui interessante. Seguinte, se eu tenho, vamos supor, 3 ao quadrado, né, vezes 3 ao cubo. Galera, da definição, eu já consigo escrever isso aqui, né, sabendo só a definição, como 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. E isso por si só me dá 3 à quinta. Beleza. Mas, sintetizando aqui o que a gente acabou de desenvolver, eu poderia dizer que 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é 3, né, elevado a 2 mais 3, que dá 3 à quinta. A mesma coisa que nós encontramos só usando a definição, tá bom? Então, essa é aquela propriedade que diz, né, potência de mesma base, o que é que eu faço? Se multiplicando, né, eu repito a base e somo os expoentes, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é 3 elevado a 2 mais 3, ou seja, 3 à quinta. Não confunda com a potência de potência, que nós vimos aqui como primeira propriedade, tá? Potência de potência, né, eu multiplico os expoentes, tá? Então, se eu tivesse 3 ao quadrado elevado ao cubo, tudo bem, aí eu teria 3 elevado a 2 vezes 3, que é 3 à sexta. Mas veja, aqui eu não tenho potência de potência, aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, que é o 3, né? A base é esse número maior e o expoente é o pequenininho em cima, né? Então, aqui quando eu tenho multiplicação de duas potências de mesma base, eu repito a base, ó, e somo os expoentes, tá bom? Potência de potência é uma coisa, multiplicação de potências de mesma base é outra, tá? Então, eu vou sintetizar essa propriedade, né, como sendo, de maneira genérica, né, A elevado a B vezes A elevado a C vai me dar A elevado a B mais C. Beleza? E aí, moçada, eu queria dizer só mais uma propriedade para vocês, né? Na verdade, mais duas, tá? Que é uma muito importante, que diz que qualquer número elevado a zero é 1. Então, dessa forma, 5 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. 10 elevado a zero é 1 também. X elevado a zero é 1, tá? Então, mais uma propriedade. Moçada, isso aqui tem uma demonstração, tá? Nada na matemática surge do nada não, viu? Existe uma demonstração para isso aqui, né? Só que não é o escopo do nosso curso aqui, não é a proposta para essa aula, tá bom? Então, apenas saiba que existe uma explicação matemática para isso, né? Que não vem ao caso agora, para o vídeo não ficar longo.
Apesar de que é bem rápida, mas eu não quero confundir vocês, ok? Guardem que qualquer número elevado a zero é 1. Então, A elevado a zero é 1. E para finalizar, galera, eu vou brincar com vocês agora de transformar numeradores ou denominadores com potência na sua função oposta, vamos dizer assim. O que é que eu estou querendo dizer? Ó? Se eu tenho aqui 2 sobre 3 elevado a menos 2, eu posso dizer, galera, que isso aqui é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Tá? Guardem isso. Quando eu tenho uma potência aqui no meu denominador e eu quero subir esse valor, eu inverto o sinal do expoente. Tá? Então ele vem para cá com mais. Ó. Se eu quisesse fazer o processo oposto, também seria tranquilo. Por exemplo, supondo que eu tenha 3 vezes 5 elevado a menos 2. Tá? Esse menos 2 está pegando aí só o 5. 3 vezes 5 elevado a menos 2 pode ser escrito como 3 sobre 5 ao quadrado. Eu abaixei a minha potência e inverti o sinal do expoente. Tá? Era menos 2, desceu com mais 2. Beleza, moçada? Então, dessa propriedade aqui, eu consigo concluir também isso aqui. Ó. Observa. 2 pode ser reescrito simplesmente como 2 a 1. Existe uma potência, um expoentezinho 1 que está implícito aí, mas isso também pode ser escrito como, se eu quiser descer esse 2. Mas descer para onde se não é fração? Você já sabe que tem um 1 que está implícito aí embaixo. Então, se eu quiser descer esse 2, eu inverto o sinal do meu expoente. E aí eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1 sobre 2 a menos 1. Tá? Preste atenção, moçada, que o 1 de baixo não subiu não. Tá? Ocorre que existe um 1 também implícito aqui em cima. Ó. Quando eu desço o meu 2, não fica 0 em cima. Fica, na verdade, 1. Porque aqui, esse 2 a 1 é como se fosse 1 vezes 2 elevado a 1. Tá bom? Então, assim, não existe 0 em cima nem 0 embaixo. O que tem é o 1 que multiplica 2 elevado a 1. Esse 1 está aqui também, ó, 1 vezes 2, que é 1 vezes 2 elevado a 1. E toda hora nós temos também um denominador implícito aí, que é o 1. Tá? Então, quando eu passo esse 2 para baixo, aqui, ó, invertendo o sinal positivo do 1, fica só esse 1 aqui. Está aqui ele. Ó, tá bom? O 1 fica em cima, no numerador. O 2 desce e o 1 que está aqui embaixo continua lá. Ele só está também implícito aí. Tudo bem? Então, eu posso escrever de forma genérica que um número A, ele é igual a 1 sobre A menos 1. Tá? Porque aqui existe um 1 que está implícito. Se eu jogo para baixo, eu inverto o sinal do expoente. Então, mais uma propriedadezinha aqui para nós. A elevado a 1, que não precisa ser escrito, é igual a 1 sobre A menos 1. Tá bom? E basicamente é isso, galera. Basicamente é isso. Agora vamos para os nossos exercícios. Nos exercícios a gente vai fixar todas essas propriedades, beleza? Vamos que vamos, para frente.